Olá, alunos, tudo bem? Estamos então dando prosseguimento aos nossos estudos sobre o Egito Antigo e nesse vídeo, parte 2, vamos analisar os períodos históricos do Egito Antigo, bem como os faraós mais conhecidos. Lembrando aí que estamos dando prosseguimento aos nossos estudos e que muita coisa já foi falada no vídeo número 1. Bom, os períodos históricos, né, como destacado aí na aula anterior, as divisões clássicas que a gente tem para o Egito Antigo é o Antigo Império, o Médio Império, o Novo Império. Lembrando que entre essas fases do Antigo Império, para o Médio como para o Novo Império, ocorreram períodos intermediários, que simboliza aí um período de estabilidade e crise política interna para a história do Egito Antigo. Então, entre esses períodos mais conhecidos, Antigo Império, Médio Império e Novo Império, ocorreram os períodos intermediários, sempre marcado aí por crises internas e instabilidade política. Quando a gente entra no período de declínio do Egito Antigo, entramos para a época baixa, Reino Ptolomaico, domínio romano e domínio árabe, onde o Egito Antigo passa então a ser província de impérios estrangeiros. Bom, vamos analisar o Antigo Império. O Antigo Império inicia com o processo de unificação territorial do Baixo Egito com o Alto Egito, iniciando então o que a gente conhece como Egito Antigo. É o início do governo dos faraós e a organização do Estado egípcio, da sua religião, da sua política e da sua economia. É também na fase do Antigo Império que as pirâmides mais famosas são construídas, as pirâmides de Saqqara, Kelpis, Khafre e a pirâmide de Miquerinos, que até os dias de hoje transmitem aí muito mistério, né? E acabam sendo as grandes representantes dessa importante civilização da antiguidade. A capital no Antigo Império era Tinis e depois de um tempo passou a ser Mênfis, lembrando que Mênfis é onde hoje fica a atual cidade do Cairo, que é a capital do Egito moderno. No final do período do Antigo Egito, aconteceram revoltas lideradas pelos administradores locais contra o faraó, entrando no processo de declínio e instabilidade. É o que a gente chama daquele período intermediário. Seria o fim do Antigo Império e um processo, então, de período intermediário, marcado nesse momento do fim do Antigo Império por uma rivalidade entre o faraó e os administradores locais. Então, esses são os eventos principais para o Antigo Império. Passando o período intermediário, ocorrendo novamente um processo de estabilidade, nós entramos no período do Médio Império, marcado principalmente pela presença da nobreza de Tebas, uma importante cidade do Egito Antigo, que acabou eliminando as revoltas, aquelas revoltas lideradas pelos administradores locais contra o faraó. Acaba então entrando no processo de retorno da estabilidade e da centralização política. Tebas, então, acaba sendo a capital da nova fase do Egito Antigo, reorganizando aí a dinastia de novos faraós, trazendo certa estabilidade política, crescimento econômico e florescimento artístico. Nesse período também do Médio Império, teremos várias campanhas militares, ampliação das fronteiras, levando o Egito Antigo a conquistar a região da Núbia. Por volta de 1750 a.C., já no final do Médio Império, ocorre a invasão dos Ixos, um povo nômade que vem do Oriente Médio, que acabaram se mostrando superiores aos egípcios em termos de técnicas militares. Dessa forma, os Ixos acabaram invadindo e dominando a região norte do Egito e estabelecendo a capital de seu governo, um governo paralelo, um governo Ixos no norte do Egito, tendo como capital a cidade de Áveres. Assim permaneceram nessa região por cerca de 170 anos. Seria o fim do período Médio Império e o início então de mais um processo e período intermediário. Só lembrando aqui, a cidade de Ávares foi uma cidade fortificada do Antigo Egito, construída pelos invasores Ixos para servir-lhes de capital. Foi destruída quando os Ixos foram derrotados pelo faraó Camés. Então, lá no Novo Império, os egípcios vão se reorganizar militarmente e vão acabar conseguindo expulsar os Ixos do norte do Egito, destruindo também a sua cidade principal, Ávares. Ela foi reconstruída mais tarde por Ramsés II, que reabatizou de Pi-Ramsés e fez dessa cidade nova a nova capital durante o seu reinado. Estima-se que a localização da cidade esteja no atual Tel Taba,
que fica, né, no atual Egito moderno, localizado no delta do Nilo. Uma das razões que explicam essa mudança de capital por Ramsés II é a sua localização estratégica. Era mais próxima do principal inimigo do Egito na época, o Império Hitita, que fica onde hoje é o país da Turquia, facilitando assim a vigia das fronteiras e uma possível intervenção militar quando fosse necessário. Finalizamos então o Médio Império com um processo de período novamente intermediário entre o Médio Império e o Novo Império, e o Novo Império então marca aí o terceiro período mais importante dentro dessa divisão clássica do Egito Antigo, onde Tebas novamente consegue expulsar os Hicsos, finalizando o período intermediário e restabelecendo a unidade política do Egito. É o momento de várias guerras de conquista, utilizando aí várias técnicas militares aprendidas com os Hicsos e promovendo a construção, né, a formação de exércitos permanentes. O Antigo Egito, então, cada qual no seu momento, no seu reinado, de seu respectivo faraó, acabou invadindo diversos territórios, ampliando o poder territorial do Antigo Egito. Teremos principalmente invasão territorial no Oriente Médio. Cidades como Jerusalém, Damasco, Assur, que pertenceu ao Império Assíria, acabaram aí fazendo parte, então, do Império do Egito Antigo, assim como a cidade histórica da Babilônia. Esses povos dominados deviam pagar tributo ao faraó em forma de ouro, escravos, alimentos e artesanato. Nessa época aqui, os faraós mais famosos são Hatshepsut, Akhenaton, Tutankhamon e Ramsés II, conhecido também como Ramsés o Grande. Bom, conhecendo então essas fases dos períodos históricos a respeito do Egito Antigo, a gente pode passar então a respeito dos principais faraós dessa época, né? Os faraós que ficaram aí mais conhecidos. Os faraós eram os reis do Egito Antigo, possuíam poderes absolutos na sociedade, na vida política, religiosa, econômica e militar. Como a transmissão de poder no Egito era hereditária, o faraó não era escolhido pelo voto, mas sim por ter sido filho de um outro faraó. A sucessão nunca ocorria de forma pacífica e o governo do faraó sempre foi marcado por diversas rivalidades internas e disputas políticas pelo governo. O faraó também era representante dos deuses, sendo considerado um próprio deus na terra, o deus Horus na terra. Outros poderes, né? O faraó era um governante com amplos poderes dentro do Império Egito, tinha a maioria da população sob o seu comando, né? A gente vai ver aí o faraó com amplos poderes e dominava um eficiente sistema de trabalho servil que acabava organizando a sociedade. Sendo o Estado o único proprietário de terras, o faraó era responsável pela condução das atividades agrícolas de toda a nação. O faraó era considerado um deus e o faraó também era considerado o próprio Estado. Além disso, orientava quais seriam as obras públicas e as demais construções a serem executadas pelo servo, declarava guerra, estipulava justiça e nomeava os principais cargos. Além dessas importantes funções, devemos também salientar que o faraó tinha poder fundamental dentro da religião egípcia. O faraó era considerado a encarnação do deus Horus. Para a população, a felicidade do monarca era fundamental para que as colheitas tivessem bom desempenho e para que nenhuma calamidade atingisse a população. Claro que, obviamente, o faraó sozinho não conseguiria governar. Era muito importante ao lado do faraó ter um corpo administrativo fortificado. Apesar da autoridade faraônica ter visível presença no interior da sociedade, devemos frisar o importante papel desempenhado pelo corpo de auxiliares que apoiavam o faraó, um grande conjunto de funcionários públicos, militares, alta nobreza, fiscais, sacerdotes, escribas, eram utilizados para que o faraó estivesse ciente de todas as informações necessárias a respeito de seu governo e a respeito aí da condução do seu governo. Somente assim podemos compreender a sustentação desta forma de governo centralizada e teocrática. Teocrática porque era uma política muito influenciada pela religião, onde o faraó era considerado o próprio Deus vivo na terra. Os faraós mais famosos, começamos com Akhenaton. O faraó governou juntamente com sua esposa Nefertiti. O maior evento de seu governo foi eliminar o politeísmo egípcio e instalar no Egito Antigo o monoteísmo, cultuando então somente ao deus Sol, Aton. O projeto era modificar uma religião que já existia há mais de 1000
anos. E aí, esse faraó, Akenaton, acabou contrariando os sacerdotes da época e comprando uma briga, uma rivalidade religiosa. No 5º ano de seu reinado, o faraó decidiu que deixaria a capital Tebas e se instalaria no norte do rio Nilo, numa outra cidade fundada por ele, pois, segundo ele, teria sido uma ordem do deus Sol. Em certo momento, os únicos fiéis autorizados a entrar no templo do novo deus era só o faraó e sua mulher. Foi o ápice de sua revolução religiosa. No entanto, as coisas começaram a desandar. Os súditos não haviam de fato abandonado a adoração dos outros deuses e acabou entrando num conflito religioso e cultural entre o sacerdote e os deuses. Outras evidências indicam que Akenaton sofreu muito com essa rivalidade religiosa e também houve muitas perdas familiares por causa de uma epidemia na época que acabou sendo vista como uma ofensa feita aos antigos deuses. No pico da crise, a rainha Nefertiti morreu e o soberano perdeu a mulher com que havia acompanhado desde o princípio. 13 anos depois da fundação dessa sua cidade, Akenaton morreu e há quem acredite que ele tenha sido, na verdade, assassinado para que, de fato, o seu governo pudesse ser finalizado e o retorno do politeísmo poder ser retornado. Tutankhamon foi um faraó da 18ª dinastia e reinou no Egito durante 9 anos. Era filho do faraó Akenaton e seu principal evento foi retornar com o politeísmo egípcio. Ele sofria constantemente de dores nos ossos e devia caminhar apoiado por uma muleta. Casou-se com sua meia-irmã. O casal não deixou herdeiros. Teve 2 filhas que morreram ainda quando eram bebês. Durante seu breve governo, restaurou o culto aos antigos deuses e Tebas, aquela cidade importante da nobreza, voltou a ser capital do reino de Tutankhamon. Sua tumba é uma das tumbas mais famosas porque ela foi encontrada de forma intacta. Foi encontrada em 1922, restaurando aí uma parte importante para a história do Egito Antigo. Essas seriam as principais características do governo de Tutankhamon. Ramsés II é um outro faraó muito famoso que reinou no Egito na Era de Ouro. Ele é, na verdade, considerado um dos maiores faraós de toda a história do Egito Antigo. Foi filho de Seti I e ele tinha o título de príncipe do Egito. Liderou várias expedições e foi chamado de governante dos governantes. Também ele é chamado de Ramsés o Grande. Após a morte de seu pai, ele foi considerado faraó com apenas 25 anos de idade. Liderou diversas batalhas e realizou muitas ações bem-sucedidas. Trouxe paz e prosperidade para seu povo. A batalha mais famosa de Ramsés continua sendo a Batalha de Cádiz, ou Cadestes, que foi travada contra o Império Hitita, o império mais poderoso da época também, juntamente com o Egito Antigo, e um grande inimigo do Egito Antigo. Com a Batalha de Kadesh não chegou ao fim, nós temos aí Ramsés, o poderoso faraó, oferecendo para assinar um acordo de paz com os hititas. Fez dele o primeiro governante do mundo a assinar um tratado de paz. Durante o seu reinado, ele também estabeleceu uma fronteira pacífica com o norte durante o seu governo. Ele é reconhecido mundialmente como um grande construtor, construindo diversos templos, diversos obeliscos, diversos monumentos grandiosos. A característica comum de ambos os templos é sempre a estátua gigante do próprio faraó em todas elas. Como todas as coisas chegam ao fim, Faraó também morreu aos 90 anos por causa de artrite e ele foi enterrado no Vale dos Reis. Figuras e monumentos divinos construídos por ele sobrevivem até os dias de hoje. Construções famosíssimas que podem aí nos ajudar a contar parte da história do Egito Antigo. Além de Ramsés II, nós também temos Cleópatra, que foi rainha do Egito já no reino ptolomaico e era filha de Ptolomeu. Falava 6 idiomas, foi uma importante rainha do Egito que tentou aí restaurar a grandeza do Egito. Subiu ao trono aos 18 anos, casando com seu irmão, mas não podemos esquecer de seu papel fundamental no governo do Egito como um todo. Bom, essas são os faraós mais importantes e os períodos históricos, trazendo aí então algumas considerações importantes sobre o Egito Antigo. Vale lembrar que tem muita coisa para se estudar, trazemos agora os períodos históricos e os faraós mais conhecidos. Até o próximo vídeo.